Olá a todos, eu me chamo Renan Vasconcelos e nesse vídeo a gente vai ver a terceira parte da aula relacionada a comitês de bacias hidrográficas e as agências de água. Na aula de hoje eu vou apresentar o que talvez seja o maior comitê de bacias no Brasil, que é o comitê chamado de PCJ. Eu já vou explicar o que é essa sigla. E ele fica lá em São Paulo, basicamente. Ele envolve 3 bacias e ele executa ações há 27 anos. Não é o comitê em si formado há 27 anos, mas as primeiras ações iniciaram nesse tempo e depois se transformaram nesse comitê de bacia. Então, esse comitê, ele na verdade é chamado Comitê das Bacias Hidrográficas, ou seja, mais de uma, tá? Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Lembrem-se que cada bacia recebe o nome do seu rio principal. Então nós temos aqui 3 bacias: Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Por isso que é chamado Comitê PCJ. E pela localização, a gente percebe que ele fica nessa região do Brasil e ele engloba os estados de São Paulo e uma partezinha bem pequenininha aqui, do estado de Minas Gerais, tá? Então ele envolve 2 estados. E por que esse comitê ele é importante para o Brasil? Porque ele faz a gerência das águas que abastecem a cidade de São Paulo. E aí São Paulo, o estado por si só já é extremamente complexo e dinâmico, né? E a capital mais ainda. Então vocês já devem ter uma ideia pelo que vem na televisão, por exemplo, o quanto que a cidade de São Paulo é dinâmica e tem a maior economia do país. Para vocês terem uma ideia, tem profissionais que saem do Rio de Janeiro porque não tem mercado de trabalho no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, mesmo sendo talvez a cidade mais conhecida do Brasil no mundo, né? Ainda assim não tem mercado o suficiente e eles se mudam para São Paulo, porque em São Paulo tem mercado de trabalho para eles. Então, por ser uma cidade muito dinâmica, um estado também muito dinâmico, não pode faltar água, né? A gerência das águas das bacias que abastecem essas cidades, elas deve ser muito bem articulada. Então, por isso que esse comitê foi um dos principais do Brasil, talvez o principal do país, e também tem uma grande responsabilidade, tá? Então, bora ver alguns detalhes aqui que talvez tenha ficado difícil imaginar quando a gente viu nas outras partes dessa aula, e a gente vai ver como é que pode funcionar na prática, como é que pode funcionar, já que a gente está analisando um comitê. E cada comitê é único, ele pode fazer algumas modificações, né? Claro que obedecendo os princípios gerais da Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, puxando essa parte aqui do regimento interno desse comitê, eu vou apresentar para vocês como que esse comitê ele é composto, como é que é a composição dos membros, certo? Então, os membros eles totalizam 33 votos. Não são 33 pessoas, são 33 votos. Por que a gente chama de voto? Porque cada voto desse tem um titular e um suplente. O que é o titular e o suplente? O titular é aquele principal, mas quando o principal não pode participar da reunião, aí o suplente vai no lugar dele, tá? Então vamos lá. Existem representantes do governo estadual e são 8 vagas, tá? E cada vaga tem um titular e um suplente. Basicamente, para cada hora que eu for explicar aqui em vagas, cada vaga que eu for apresentar vai ter um titular e um suplente, tá? Então, olha só. E quem faz parte dessas 8 vagas do governo do estado? São secretarias, autarquias, fundações,
companhias, institutos, empresas, entre outros, que tenham relação com o governo do estado do Pará. Ou do estado do Pará não, desculpa, do governo do estado de São Paulo e também do de Minas Gerais, né? Prefeitos dos municípios com território totalmente preenchidos pelas bacias ou parcialmente também situados dentro das 3 bacias, tá? Também terão representantes das organizações civis com 9 vagas. E quem podem ser esses representantes das organizações civis? Podem ser 2 vagas para universidades, institutos de ensino superior e entidades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, tá? E que tenham, claro, interesse e atuação nas áreas da bacia e que também tenham relação com recursos hídricos dessas 3 bacias. Tudo que eu for citar aqui, gente, vocês têm que lembrar que são representantes que tenham relação com recursos hídricos e recursos hídricos nas 3 bacias desse comitê, certo? Se for algum interessado em participar do comitê que faça parte da área das 3 bacias, mas não tenha relação com recurso hídrico, ele não vai fazer parte, tá? Ele não tem direito, porque tem que ter relação com recurso hídrico e recurso hídrico dentro das 3 bacias do comitê. Continuando. Outras 2 vagas podem ser para sindicatos de trabalhadores, associações técnicas não governamentais e associações comunitárias que atuem ou tenham atuado em projetos, estudos, pesquisas ou outras atividades relacionadas às questões ambientais e hídricas nas 3 bacias em questões. 4 vagas podem ser para entidades ambientalistas e 1 vaga, desculpem esse Hzinho aqui, e 1 vaga para consórcios e associações intermunicipais. Também é possível ter vagas para representantes de entidades associativas de usuários de recursos hídricos, tá? E quem podem ser esses usuários de recursos hídricos? Bom, nós podemos ter nesse comitê 2 vagas para o setor de abastecimento urbano e lançamento de efluente, 2 vagas para o setor industrial, comercial, prestação de serviço e também de mineração, outras 2 vagas para o setor de irrigação e uso agropecuário, 1 vaga para o setor de hidroeletricidade e 1 vaga para os setores o setor hidroviário, turismo, lazer, pesca e outros usos não consultivos. O que são esses usos não consultivos? Consultivos é de consumo, certo? Então, são usos que não consomem a água, que não retiram a água do local. Então, se a gente imaginar o setor hidroviário, o setor de navegação, ele não retira água, ele não consome água, ele só utiliza a água, mas sem consumir ela. O setor de turismo também, ele pode se utilizar das águas para visitar rios, visitar lagos, visitar cachoeiras, mas ele não vai fazer consumo daquela água. O lazer e a pesca também. A pesca ele não consome a água, ele consome o peixe, então já é diferente. Então aqui vocês conseguiram ver até esse slide quem são os possíveis representantes. Prestem atenção nesses possíveis representantes até aqui que eu apresentei nessa parte dessa aula, certo? Porque ele vai servir para avaliação de vocês. E nesse outro slide eu apresento a divisão do comitê para execução de trabalhos, certo? Então esse comitê ele também possui subdivisões das chamadas câmaras técnicas. Sempre quando vocês verem essa palavrinha aqui, técnica, quer dizer que são responsáveis por decisões mais técnicas, decisões que realmente têm relação com a prática, tá? Com a prática de campo. Lembrando que o comitê não é quem vai a campo, tá? Quem vai a campo é a agência de água. Mas, depois que os estudos das agências de água chegam aos comitês, então os estudos são enviados para essas câmaras técnicas.
E aí, dependendo da Câmara, vai analisar os estudos referentes a esses assuntos aqui que a agência de água realizou, tá? Então, olha só, nós temos câmaras técnicas em relação para analisar os estudos, analisar, lembre-se, analisar, não é executar os estudos, analisar os estudos de águas subterrâneas, de educação ambiental, de pesquisa científica, de uso e conservação de água nas indústrias que fazem parte daquelas bacias, do monitoramento hidrológico, isso aqui é o monitoramento da chuva, por exemplo, saber se um rio está com pouca água ou muita água, está com risco de enchente, certo? Outorgas e licenças de uso de água, plano de bacias, planejamento do uso da água, conservação e proteção dos recursos naturais nas bacias do comitê, uso e conservação da água no meio rural, ou seja, basicamente voltado para os usos agropecuários e também uso residencial na parte rural, saneamento e saúde ambiental, tá? Então, eu não vou explicar cada um desses porque vocês alguma parte desses conteúdos vocês vão acabar vendo nessa própria disciplina que a gente está analisando, como por exemplo outorgas, plano de bacias e outras exemplos de câmaras técnicas vocês podem ver em outras disciplinas, como saneamento, saúde ambiental, proteção e conservação de recursos naturais, monitoramento hidrológico, certo? E com isso a gente termina essa terceira parte da aula de hoje. Eu vou repassar uma avaliação para vocês, mas essa avaliação vai ser em outro formato. Obrigado a todos e tenham um bom dia.